como é que o Diori chega ao jornalismo e ao rádio especificamente? Entrei na faculdade de jornalismo, logo em seguida eu saí do interior, eu morava no litoral do Rio Grande do Sul, e aí fui morar na capital, em Porto Alegre. E quando eu cheguei na capital, eu passei a ouvir muito rádio. E a partir do momento em que eu comecei a ser um ouvinte uh, recorrente de rádio, comecei a me apaixonar por rádio, eu comecei a entender o que eu gostava na comunicação e o que eu gostaria de fazer na comunicação. E a partir dessa paixão, dessa proximidade que eu fui tendo como ouvinte, eu passei a ter o sonho, ter o desejo de um dia trabalhar em rádio e de um dia, quem sabe, poder trabalhar na Rádio Gaúcha. E aí, a partir disso, Patrícia, é assim, primeiro lugar, quando tu gosta de alguma coisa, tu tem que buscar maneiras de te preparar para estar pronto para executar aquela atividade. Então, eu fiz curso de profissionalizante de radialista, curso de locutor, eu fui fazendo algumas coisas que foram me preparando um pouco mais e ficando atento a oportunidades, me inscrevendo em vaga de estágio e tudo mais, e desenvolvendo a minha carreira ali, né, de acadêmica barra profissional, e acabou pintando a oportunidade em 2008 de ingressar na Rádio Gaúcha como estagiário. E aí tu vai para o jornalismo esportivo e mais do que isso, tu vai ser comentador de arbitragem. Como é que funcionou isso e como é que isso acontece, então? Depois que eu entrei na Gaúcha, eu nunca pensei em mudar para o esporte. Embora isso fosse um sonho lá do passado, naquele momento que eu entrei ali, aquilo ali era o meu trabalho, era a minha vida, era o que me motivava a sair de casa para trabalhar, então eu não estava realmente preocupado. E talvez por pensar dessa forma, eu tenha conseguido me destacar, tenha conseguido fazer um bom trabalho, até que um determinado dia o chefe do esporte me chamou para conversar e disse que tinha uma vaga no esporte aberta e que ele queria contar comigo. E aí comecei a trabalhar no esporte, fazer várias funções, produtor, repórter, apresentava programas e tudo mais. E lá pelas tantas, um determinado dia, a Rádio Gaúcha tinha um comentarista, um comentador de arbitragem, que era um ex-árbitro, e esse profissional saiu da rádio para ir trabalhar na televisão. Nesse meio tempo, o Pedro Ernesto Denardim, que é o principal narrador aqui da rádio, me chamou para uma conversa, me chamou para uma reunião e me apresentou a possibilidade de ser comentarista de arbitragem, de me especializar em regras de futebol e para falar sobre arbitragem. E me falou que estava abrindo um curso de árbitros na Federação Gaúcha de Futebol, que se eu tivesse interesse eu poderia fazer o curso, estudar, aprender, me preparar, me formar árbitro de fato, para que eu pudesse me especializar naquilo ali e a partir de então trabalhar nessa função. Eu aceitei o desafio, eu era muito jovem na época, tinha 24 anos, fiz o curso de arbitragem, durou praticamente um ano, e no ano seguinte, que foi o ano de 2013, eu comecei a trabalhar como comentarista de arbitragem. Explica um pouquinho assim, como é que é um final de semana onde tem jogos, como é que é o teu dia a dia, como é que é, o que que a equipe da Rádio Gaúcha faz? Na realidade, eu não tenho uma rotina, porque embora eu tenha um programa diário que eu apresente na Rádio Gaúcha, que é o Show dos Esportes, que é de segunda a sexta-feira, das 8 da noite até as 10 horas da noite, quando a gente tem as transmissões esportivas, elas impactam na grade de programação, de acordo com o horário do jogo, e elas mudam também o horário de trabalho. É, a gente tem, às vezes, jogos aqui, partidas que são às 9h30 da noite, e então a gente começa a transmissão antes do jogo, fazendo o pré-jogo, depois transmite o jogo, depois faz um programa para repercussão, ouvir as entrevistas coletivas e analisar como foi a partida. E então, um jogo às 9h30 da noite, eu acabo trabalhando até a 1h da madrugada, 1h30, 2h da madrugada, e isso muda completamente a dinâmica do teu dia, né? Então é uma rotina que é impactada pelos dias de jogos. E o que que tem que fazer para poder chegar a esse patamar que tu já chegou, que é o de comentador, de apresentador de uma emissora de rádio ou de televisão? Olha, a primeira coisa que eu poderia dizer, Patrícia, é que para quem de fato quer desenvolver uma carreira no jornalismo, independente do segmento, né, independente do formato
de jornalismo que venha a ser produzido por essa pessoa, eu acho que como qualquer outra coisa na vida, para tu alcançar alguma coisa, tu precisa querer aquilo ali. Precisa ter empenho, precisa ter dedicação, foco, precisa ter vontade de aprender, ter a consciência de que quando existe uma grande lição do jornalismo que é a seguinte: como jornalista, eu não preciso saber todas as coisas, mas eu preciso recorrer às pessoas certas para saber sobre essas coisas. Eu preciso conversar com as pessoas certas, ter os contatos certos para poder fazer os questionamentos e poder descobrir, aprender e poder avançar em relação ao conhecimento. Então, ter essa consciência de querer o aprendizado, de querer buscar, de ter dedicação, é o primeiro passo não só para o jornalismo, mas para qualquer coisa na vida. Eu sempre sonhei em fazer isso, né? Sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo. Então, eu acho que eu estaria sendo um pouco ingrato com o meu destino, com os meus anseios, em reclamar de trabalhar final de semana, em reclamar de fazer as coisas que eu faço, porque o Jory do passado sonhava em estar exatamente onde está o Jory do presente, né?